Olá, povo de Deus, sexta-feira, depois das cinzas, quaresma de 2021, 19 de fevereiro. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 58, de 1 a 9a e de Mateus 9, 14 e 15. Na quarta-feira de cinzas, ouvimos o evangelho de Mateus, onde Jesus nos recomendava 3 práticas típicas da religião judaica: a esmola, a oração e o jejum. Porém, ele dizia o como devíamos observá-las. Que a mão esquerda não soubesse a caridade que a direita fazia, que entrássemos no quarto, trancássemos a porta para fazermos nossa oração e que mantivéssemos a cara bem bonita quando jejuássemos. Tudo isso indicava a internalização de prática, evitando ostentação. O terceiro Isaías hoje associa a prática do jejum à vivência concreta da justiça. Sem esta, de nada vale o jejum. Ouçamos um belíssimo texto de Isaías, onde há indicações práticas para o nosso jejum quaresmal. Assim fala o Senhor: grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuavam e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio? O dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilharás tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Texto mais que evidente sobre o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Sem a prática da justiça, sem a libertação dos presos injustamente, sem acabar com a escravidão, com a opressão, sem a partilha, sem matar a fome do faminto, sem acolher pobres e peregrinos, de nada adianta o jejum. A Deus ninguém engana. E o profeta termina nosso texto de hoje dizendo que Deus atenderá às orações de súplica somente quando o bem superar toda maldade, todo egoísmo. Quando a justiça for verdadeiramente levada a sério. O Salmo 50 é um cântico de penitência. Quando o próprio Deus acusa e nos coloca à frente os pecados, só podemos reconhecermos-nos como culpados. Porém, podemos apelar para a misericórdia de Deus. A experiência do pecado me faz descobrir a minha condição de pecador
e a sabedoria me impõe a humildade e a contrição. Nesta condição eu clamo, tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios. E se oferto um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Mateus 9, 14 e 15. A metáfora do matrimônio e da aliança de Deus com o povo é frequente nos escritos bíblicos. E neste contexto de hoje, Jesus se apresenta como noivo. Assim o vemos também nas bodas de Caná e em outras passagens. No pequeno trecho do evangelho de hoje, temos a queixa dos discípulos de João Batista, porque eles jejuam e os discípulos de Jesus não. Aí Jesus lhes responde: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Os discípulos de João ainda não perceberam que João não é o Messias, e sim Jesus, motivo de festa e de alegria. Enquanto seguidores de João, o clima penitencial predomina. Enquanto discípulos de Jesus, a festa do reino já começou. Por isso, os discípulos de João seguem apegados ao passado, e aí se entende aquele jejum. Não tinham mais necessidade de jejum aqueles que perceberam em Jesus a chegada do reino. A prática do jejum tem inúmeras conotações, até terapêuticas, pois em alguns casos o jejum pode purificar o organismo humano. Porém, seguindo as orientações do profeta Isaías e do próprio Jesus, uma pergunta surge no horizonte: como podemos jejuar e agradar a Deus na quaresma? José Kowalska Prelix, pastor luterano, citando um autor desconhecido, elencou algumas práticas que poderão nos servir de guia pedagógico para esse tempo, para o nosso jejum. Vejamos: jejue de julgar os outros e descubra Jesus que vive nele. Jejue de palavras que ferem e farte-se de frases que jejue de descontentamento e viva cheio de gratidão. Jejue de ofensas e injúrias e farte-se da mansidão e da paciência. Jejue de pessimismo e encha-se de esperança e otimismo. Jejue de lamúrias e queixas e satisfaça-se com as coisas simples da vida. Jejue de pressões e farte-se de oração. Jejue de tristeza e amargura e encha seu coração de alegria. Jejue de egoísmos e encha-se de compaixão pelos outros. Jejue de rancores e encha-se de atitudes de reconciliação. Jejue de palavras e viva de silêncios para escutar os outros. Jejue de pensamentos de fraqueza e encha-se de promessas que inspiram. Jejue de tudo que o afaste de Jesus e procure tudo o que dele lhe aproximar. Se todos vivermos esse jejum, nossos dias se irão inundando de paz, amor, confiança. Que os corações se abram com o jejum na quaresma para receber o Jesus ressuscitado. Um beijo no seu coração.